Segunda carta de Pedro, né? Então, segunda Pedro. E aqui é interessante porque nessa carta, Pedro, ele está prestes a ser recolhido pelo Senhor. E aí, como se fosse uma carta despedida, né? E aí ele é usado por Deus para apresentar tudo aquilo que Deus queria apresentar, queria mostrar para o povo dele, né? É interessante porque a 1 Pedro, ela aborda sobre os problemas externos, né? Como a perseguição e como as provações no ambiente externo da igreja. Então, 1 Pedro é como se fosse a parte externa, a parte, né, no qual você sofre as provações, você sofre as perseguições. E 2 Pedro, ela vai tocar nos problemas internos da igreja, principalmente quanto a falsos mestres e falsas profecias. E assim, parece que é algo tão antigo, né? Mas é tão presente nos dias de hoje, né? E aí, versículo 5, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5, por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm à virtude. Também a virtude, você acrescente o quê? O conhecimento. E ao conhecimento, o domínio próprio. E aí, esse domínio próprio, né, o quão importante é na nossa própria vida, a gente ter o domínio de tantas situações, né? Porque a gente se depara com tantas coisas, e se a gente não tiver domínio próprio, a gente coloca muitas situações na vida a perder, né? E aí ele coloca ao domínio próprio a perseverança. E a perseverança está associada à piedade. E a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí é interessante porque conhecer Jesus Cristo, né, se traduz em ação e ela mostra o seu caráter e integridade. E hoje nós passamos por um processo dentro das igrejas, ao qual as pessoas usam a frequência da igreja associando a legalidade. E Deus quer transformação de vida. Ele quer integridade, Ele quer mudança de caráter, e a gente acaba não agindo dessa forma. E aí, se nós nos ocuparmos com o que edifica, teremos pouco tempo com as coisas que desagradam a Deus. Porque a gente às vezes passa boa parte do tempo de forma simplesmente não ocupar o tempo. Mas se você se envolve com coisas que agradam a Deus, que contribuem, que edificam na obra, você vai ter pouco tempo ou para caluniar, para falar mal do outro, para, enfim, para coisas que não visam edificar a obra de Deus, né? E a fé, ela deve vir acrescida de outras qualidades, resultando em ação, bons frutos e maturidade espiritual. E aí nós teremos o que? Crescimento do caráter e também disciplina moral. Então, a grande questão é, será que nós vamos para a igreja com o intuito apenas de sermos legalistas, de apenas cumprir algo que nós achamos que seria uma obrigação, ou nós vamos porque nós desejamos ter transformação de vida? E muita gente, às vezes, está tanto tempo dentro da igreja, que acha que não precisa ser mais mudado, ser transformado. E todos nós carecemos disso, né? A todo instante. E Deus quer produzir o seu caráter em nós, mas exige nossa disciplina e esforço. Isso é muito importante, porque a gente não consegue fazer algo numa zona de conforto. É necessário que a gente se esforce para agradar a Deus, para que a gente venha fazer aquilo que o nosso testemunho de vida, ele vai de encontro tudo aquilo que a gente precisa, né, para que venha mostrar para Deus que nós somos pessoas transformadas, que diante de boas ações que Ele vai nos acompanhando, a gente vai encontrando isso, né? E alguém que afirma ser salvo, mas sem qualquer transformação, não compreendeu a vontade de Deus. Isso é algo importantíssimo, porque
a gente às vezes tem uma ideia totalmente distorcida do que é uma caminhada cristã. E aí nós ficamos sempre pensativos em ritualizar algo que Deus quer com mudança do nosso próprio interior. E aí nesse capítulo 1 de 2 Pedro, versículo 20, primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E a gente sabe que um atleta, para que ele tenha um bom desempenho, ele precisa praticar. E na nossa caminhada cristã não é diferente, né? Sei lá, é necessário que leitura da Bíblia, oração diária para nosso fortalecimento. E aí, as Escrituras, elas iluminam o nosso caminho pela vida, e é indispensável ao crescimento espiritual. E por que nós entramos numa zona de conforto? E hoje nós delegamos ou terceirizamos a nossa espiritualidade. Nós não queremos orar, queremos que alguém ore por nós. Nós não queremos ler a palavra de Deus, e a gente é vítima de heresias que a gente acaba ouvindo. E aí, se a gente parar para pensar, hoje se torna muito mais fácil de você ser um cristão do que um tempos remotos. Hoje nós temos a Bíblia em áudio, nós temos a Bíblia no celular, você pode usar a Bíblia no transporte, você pode utilizar a Bíblia na caminhada, você pode ouvir a Bíblia no pendrive, dirigindo o carro, enfim, você tem uma série de mecanismos que você o tempo todo vai te contribuindo. Eu vou compartilhar com vocês. Eu já estou fazendo hoje, esse ano, estou completando 22 anos que eu estou envolvido no ensino, sabe, pastor? Mas Deus coloca no meu coração para que nunca a soberba venha entrar de forma alguma, porque a gente deve se olhar sempre como servo. E a todo minuto, hoje, eu passei uma hora lendo novamente um livro da Bíblia. E eu acho que a gente não pode nunca achar que nós estamos acima do bem e do mal, porque nós somos pessoas muito importantes. Sempre tem uma vírgula, tem um ponto que vai agregar na nossa vida. E Deus gosta da humildade nossa, né? Só que nós temos aquela ideia de que eu estou 20 anos, eu estou 30 anos na igreja, eu estou 40 anos na igreja, nada vem a ser acrescido na minha vida. E aí talvez seja algo que nos leva a algo precipício. Porque Deus, Ele quer que nós tenhamos sempre novidade de vida, nós sempre andando em crescimento, que a gente tenha sempre algo que a gente entenda que nós precisamos melhorar. E se acharmos que estamos numa zona de conforto e que nada mais pode ser agregado à nossa vida, então realmente a gente tem um pensamento totalmente distorcido, né? E aí no capítulo 2 de 2 Pedro, ele vai falar do versículo 1 ao 4, sobre os falsos mestres. Assim como surgiram falsos mestres no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês no dia de hoje, em 2022. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Versículo 3: movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. E aí os falsos mestres do passado, nós tínhamos os sacerdotes, profetas, escribas, juízes, o próprio Deus, rei. E assim tem um episódio no Antigo Testamento que vai de encontro a essa parte. Vocês devem se recordar que teve um período que todos aqueles que serviam o rei, os profetas, chamados profetas profissionais, porque eles eram sustentados pelo rei. E aí, diante desse quadro,
Você imagina o seguinte: os sacerdotes também amparados pelo rei. Então, tudo amparado pelo rei. Se algo viesse, uma profecia verdadeira, que contrariasse aquele rei, será que algum daqueles profetas levariam o rei? Não. Você jamais sustentaria, ou você jamais confrontaria alguém que você está sendo sustentado. E não é diferente nos dias de hoje. Por quê? Porque nós passamos por situações que hoje você tem o quê? Nós temos os líderes, aqui os falsos mestres são identificados como líderes em geral, né? Eles gostam do público, mas não se dedicam à palavra de Deus. E aí, diante daquele quadro lá com Jeremias, você imagina o seguinte: todos os que seriam porta-vozes da palavra de Deus estão corrompidos. Eles não vão falar nada que desagradasse ao rei. Por isso que Deus vai fazer o quê? Lá, um filho de sacerdote, lá de Anacote, ele chama Jeremias. E aí Jeremias, ele se considera muito novo, por isso que ele fala que ele não passa de uma criança, Senhor. Mas Deus viu nele que ele poderia ser o porta-voz dele, que falaria com sinceridade, diante de toda uma situação corrompida. E ele confronta claramente aos profetas, né, falsos, e confrontava inclusive o rei. Então, diante desse quadro, o que acontece naquele momento? Simplesmente, Deus ele vai sempre encontrar alguém que seja verdadeiro, que possa falar em prol da obra dele. E aí vem algo que traz muito a nossa reflexão nos dias de hoje. As heresias, elas se espalham porque, bem, e a gente não pode generalizar, mas nós temos alguns que entraram numa zona de conforto, que não querem ler a palavra de Deus, mas gostam de microfone. Do outro lado, nós também temos um povo que também não quer ter a meditação diária da palavra de Deus. Então a heresia é lançada de um lado e é absorvida do outro, né? E por que agem dessa forma? Porque não há crescimento espiritual sem esforço. Não adianta. A gente quer uma caminhada cristã sem ter qualquer tipo de desenvolvimento, mas sem nos esforçarmos, ora na leitura, ora na oração. E aí, muitos cristãos, eles querem o quê? O favor de Deus, mas não se dedicam a conhecer Deus. Hoje nós estamos em um processo tão intenso que nós estamos terceirizando a própria oração. O povo de Deus está tão carente e tão numa zona de conforto tão intensa que ele não se dispõe a orar. Ele quer que ou um pastor, ou um professor, ou uma missionária, alguém venha orar por ele, mas ele não quer ter um momento de oração com o Senhor. E aí, diante desse quadro, o que isso tem acontecido? Às vezes, um profeta vai e entrega uma profecia. E aí você, diante daquela situação, você vai e abençoa aquele profeta. E aí, uma nova oportunidade, aquele profeta acha, ele se sente que tem uma necessidade de lhe entregar mais algo, mas às vezes Deus não falou mais nada para ele, porque ele quer também ser abençoado. E isso vai criando um ciclo vicioso a todo instante. E o povo de Deus vai vivendo exatamente nessa escala, né? Vai ficando nesse ciclo vicioso o tempo todo. Olha, eu quero que orem por mim. E aí, o que seria uma pessoa madura? Ouvir algo, aquilo não testificou, coloca na estante. A estante é um local que você coloca, que você não descartou, mas você não levou para o coração. E aí você fala assim: Senhor, isso que foi falado para mim veio de ti? Porque aqui nós vimos um exemplo do passado, que apenas o profeta Jeremias falava da parte do Senhor. E nós tínhamos dezenas de profetas sustentados pelo rei que não falavam a verdade, porque eles queriam agradar simplesmente ao rei. Nos dias de hoje não é diferente. Nós colocamos os dons que Deus tem nos dado de uma maneira praticamente que sem reverência, a ponto de
que a gente simplesmente acaba lançando assim diz o Senhor. Em muitos momentos Deus não falou absolutamente nada. E parece que o temor ao Senhor, ele desapareceu para algumas pessoas. Ora, por vaidade, ora, como foi colocado aqui na palavra, ora, por algum tipo de interesse. Enfim, não cabe a cada um de nós julgarmos. Mas a gente, quando fala da ovelha, o animal ovelha, é um animal extremamente indefeso. Não sei se vocês sabem que ele pouco enxerga. E aí, simplesmente, Deus nos fala para que sejamos prudentes. Mas ao mesmo tempo, nós parece que carecemos a todo instante de ouvir alguém falar para cada um de nós algo que, olha, Deus falou isso. No dia seguinte, você vai entrando num hábito tão tremendo que todo dia você tem essa necessidade. Se Deus prometeu, a promessa de Deus vai estar de pé. Mesmo que hoje você não ouça Deus falando claramente nos seus ouvidos, mas aquilo que Deus te prometeu, basta que você esteja no centro da vontade dele. E a gente às vezes não pensa dessa forma. E aí ficamos de uma maneira o quê? Como se houvesse uma necessidade diária de ouvir Deus falando. E aí sabe qual é o grande perigo disso tudo, Cristiano? O grande perigo é que as pessoas ficam reféns de profecias que não vieram da parte de Deus. E às vezes levam anos numa expectativa que algo que não virá à tona. Isso é um perigo. Eu estou falando isso porque o pastor Paulo tem muito mais experiência do que eu, e ele sabe muito bem disso na história, né, na caminhada cristã. E a gente acaba vivendo o quê? Nesse sentimento. E parece que algumas pessoas não aprendem. Algumas pessoas têm dificuldade para abençoar obras, para ver uma irmã necessitada, passando necessidade, mas aí quando vem alguém que vai falar assim, olha, assim diz o Senhor, e aí você praticamente abre toda a tua carteira para você, é como se você quisesse comprar aquela profecia, e Deus não está nisso. Quando Deus tem que falar algo para você, Deus vai ouvir algo para que aquela palavra chegue de encontro a você. Não tenha dúvida disso. Só que a gente às vezes fica refém disso. Quantas pessoas que a gente vê falam assim, outro dia, algumas alunas chegaram para mim me confidenciando, Senhor, o pastor, o professor, algumas pessoas me entregaram algo que já passaram tantos anos e algo não se concretizou. Eu falei assim, você está culpando Deus por isso? Era de Deus? Foi confirmado? Você orou em prol disso? Não estamos aqui, gente, de forma alguma, tirando a profecia que é um dom de Deus, né? Mas simplesmente é que algumas pessoas não têm tido temor. E aí ele tem colocado como se Deus tivesse falado algo que ele não falou. E algumas pessoas ficam reféns, presas diante daquele quadro, aguardando que algo venha se cumprir. Mas como é que algo vai se cumprir se Deus não falou? O próprio profeta Ananias, ele tem um embate com Jeremias, dizendo assim, assim diz o Senhor, né? Falando exatamente sobre a questão dos babilônios. Só que, claramente, o que Jeremias falou, e Jeremias já falou para ele, assim diz o Senhor, que você vai descer a sepultura. E acaba acontecendo isso naquele próprio instante. Então, assim, a falta de temor, a falta de referência, muitas pessoas estão falando em nome de Deus, sem Deus está falando. Ora, através, simplesmente utilizando as heresias através da palavra de Deus, ou ora, utilizando, Deus falou isso para mim, ou falou aquilo, e com qual interesse, ou com qual vaidade, uma disputa ferrenha, às vezes dentro das igrejas, no sentido de que eu quero mostrar que Deus está comigo, e aí eu quero entregar uma profecia que não vem de Deus, mas ele não reconhece, ele não entende que aquilo pode estar trazendo um problema seríssimo para alguém que vai ficar preso àquela profecia. Ele falou da boca para fora, mas aquilo pode perdurar anos, porque a pessoa vai ficar numa expectativa tremenda. Eu vou simplesmente compartilhar com vocês, eu lembro de uma igreja que fui pregar lá na Taquara, até uns 3 ou 4 anos atrás, e uma senhorinha, ela estava com seus 65 anos, eu tinha acabado de pregar, sabe, pastor? E aí, em determinado momento, ela falou assim, eu queria falar, eu teria um susto na hora, né, que você acaba de ministrar a palavra, e a pessoa, eu falei assim, vai ver um testemunho. E ela falou assim,
Eu não lembro qual foi a passagem que foi utilizada na época, e ela comentou: bem, eu tinha 38 anos de idade quando meu marido saiu de casa, e ele foi viver com uma outra mulher, e veio alguém num culto, naquele local onde a gente estava ali, eu estava ministrando a palavra, e falou para ela: assim diz o Senhor, Deus vai trazer o teu marido de volta, você só aguarda. Ela parou, ela deixou de viver a vida dela e ficou refém daquilo. E ela falou chorando: hoje eu estou com 65 anos, não penso mais na minha vida emocional, na minha vida sentimental. E uma palavra que eu guardei no meu coração, que Deus traria simplesmente: esse marido de volta não trouxe. Ele acabou vivendo com uma outra família e eu perdi minha vida. E aí eu estou colocando isso, gente, porque a Alexandra está gravando ali, isso vai para o Facebook, vai para o YouTube, enfim. É um alerta para aquelas pessoas que são líderes, eu falo líderes de forma geral, desde professores, profetas, pastores, que eles tenham preocupação com as pessoas, porque eles não podem ficar trazendo coisas que Deus não falou e trazendo uma expectativa para as pessoas, e aquilo pode trazer um mal, porque ele sai dali, o ego dele está cheio, mas ele não sabe o que ele plantou naquele coração, e aquilo ali pode perdurar muitos anos, e esses muitos anos a gente não sabe. Por isso que Deus nos coloca o quê? Sejamos prudentes. Ouviu algo, não testificou? Coloca bastante. Senhor, confirma isso que foi falado. Se o Senhor não confirmar, deixar. Mas se Deus confirmar, amém. Mas que a gente precisa ter essa prudência, porque senão nós seremos meninos manipulados na mão de pessoas que não têm temor, que falta simplesmente de reverência ao Senhor, né? E a única maneira de combater as heresias, né, é simplesmente conhecendo a Bíblia, estudando a Bíblia diariamente, né? E aqui, para finalizar, né, esse versículo, o Senhor não, nesse capítulo 3, versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, e o dia do Senhor virá, né? E assim, é importantíssimo que, na dúvida, vamos caminhando, vamos ficar no centro da presença daquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas, né? Mas a gente não precisa ser pessoas manipuladas por outros. Quantas pessoas a gente conhece que elas são praticamente, elas têm um guru diário? Eu vou ligar para a irmãzinha tal para ela me dizer o que eu vou fazer. Eu vou ligar para o irmãozinho tal para ele me dizer o que fazer. Gente, se a gente não tiver uma vida de oração, na presença do Senhor, se não tiver um momento separado com Deus, não vai ter crescimento cristão, não vai ter intimidade com Deus. E aí nós vamos ficar vivendo de uma espiritualidade emprestada. E não é isso que Deus quer na nossa própria vida. Deus, Ele fala com cada um de nós. Cada um de nós também ter sensibilidade para prestar atenção naquilo que Ele vai sinalizar para nossas próprias vidas. Porque não adianta a gente estar fazendo uma oração e a gente acha totalmente alheio a tudo. E Deus pode estar simplesmente sinalizando nas coisas pequeninas ao seu redor. E você simplesmente pode estar displicente ou estar desligado e não prestando atenção naquilo que Deus quer falar na nossa vida, né? Então, eu queria compartilhar, e nós compartilhamos nessa carta, de segunda carta de Pedro, né, no qual ele fala, né, na primeira carta dele, ele fala sobre as abordagens, sobre as provações e perseguições externas. E segunda Pedro, ele fala claramente sobre os problemas internos dentro da igreja, e principalmente sobre os falsos mestres, falsos profetas, falsas profecias, as heresias que às vezes rondam, né, dentro da própria igreja.